Que a ansiedade é capaz de ocasionar sintomas intensos, com grande sofrimento em uma crise, acredito que aqui ninguém duvide. Porém, será que é possível que um paciente em crise de ansiedade possa desenvolver sintomas abdominais com grande desconforto, além de dor que pode ser até mesmo intensa, sintomas de inchaço na barriga, diarreia, intestino preso, dentre outros sintomas físicos, podem se manifestar por conta de um quadro ansioso, de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo? Ou será que uma crise de pânico pode ser o gatilho para uma síndrome de intestino irritável? Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje e, claro, explicar quais os gatilhos, como que você pode tentar identificá-los e, principalmente, dicas práticas para que você consiga manejar essa condição que, quando bem tratada, bem cuidada, pode ter uma recuperação surpreendente. Imagina vocês aquele paciente que dá entrada, seja no ambulatório ou no pronto atendimento, com muita tensão muscular, com taquicardia, sentindo aquela respiração curta, aquele pensamento que mais parece um turbilhão de ideias, com muitas preocupações, manifestando medo de doenças, uma série de inseguranças. Claro, todo mundo diante desse quadro imagina um transtorno de ansiedade. Por vezes a pessoa com uma sensação de que está prestes a morrer, a gente já pode, quem sabe, desconfiar de um quadro de pânico, muitas vezes um quadro crônico com tensão muscular, com insônia, um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Mas a verdade é que, por vezes, quadros de ansiedade podem levar a condições que trazem grande sofrimento físico. Eu poderia citar aqui a cefaleia tensional, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, a enxaqueca também podendo estar relacionada, mas hoje eu vou dar um destaque especial para a síndrome do intestino irritável, que está muito ligada aos transtornos de ansiedade. E você que não está seguindo o canal, comece a seguir agora e deixe o seu like para incentivar o canal e para divulgar o conteúdo para mais e mais pessoas. A verdade é que um paciente em crise de ansiedade tem um verdadeiro turbilhão de pensamentos, uma série de emoções que emergem com força máxima, muito medo, muita insegurança, e o nosso cérebro ele é feito para desencadear reações orgânicas nas situações em que o medo é muito intenso, situações que requerem ação imediata para proteção, né? E claro, nesse momento cortisol, noradrenalina, enfim, a pressão arterial sendo elevada, a musculatura recebendo mais irrigação sanguínea, o corpo se prepara fortemente para uma situação de conflito. E claro que uma série de substâncias químicas são liberadas também na corrente sanguínea e as nossas terminações nervosas são fortemente influenciadas. Por isso é muito comum a gente ver paciente que tem um quadro de ansiedade se queixar, por exemplo, de náusea. O paciente perdeu o apetite ou sentir dor de estômago, uma queixa super comum, aquela queimação na boca do estômago, também o refluxo gastroesofágico, aquela queimação que sobe pelo tórax, né, que a pessoa sente muitas vezes uma sensação que é dita como pirose, né, ou uma sensação mais inespecífica na boca do estômago, também pode ser o empachamento, uma sensação de que está preenchido o estômago. E é claro que esses sintomas podem ser apenas parte de um transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes manifestando então um sintoma gastrointestinal dentro de um contexto muito maior. Porém, por vezes, um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade pode desencadear outros diagnósticos, inclusive, como a gente falou aqui no vídeo da cefaleia tensional, e hoje vou falar para vocês da síndrome do intestino irritável. Porém, antes, não se esqueça dos sinais de alerta. Se você tiver os produtos patológicos nas fezes, ou seja, sangue e muco, se você tiver pus nas fezes, se você estiver apresentando febre, ou se a dor for muito forte, muito intensa, ou uma dor moderada que não passa, ou perda de peso importante, diarreia muito volumosa ou confusão mental, é muito importante você procurar uma avaliação médica o mais rápido possível. Com estes sinais, muitas vezes é importante fazer um raio-x do abdômen, fazer
por vezes colonoscopia quando tem indicação, a endoscopia também é um recurso possível, imagens com contraste podem ser necessárias, além, é claro, de ultrassom, exames de sangue, enfim, dependendo dos sintomas, o médico vai pedir os exames mais adequados para fazer a investigação e, claro, principalmente pacientes idosos, mesmo que não tenham sintomas muito importantes, podem ser submetidas a alguns exames para descartar quadros como neoplasia, o câncer de intestino. Por vezes podemos pesquisar também quadros como litíase na vesícula biliar, podemos pesquisar cálculos renais que podem também provocar dor abdominal, outras vezes quadros inflamatórios intestinais, enfim, doenças como apendicite, uma série de condições possíveis quando acontece principalmente aquele sinal de alerta que eu falei para vocês, um daqueles sintomas que requer um cuidado mais imediato. Mas se esse não é seu caso, ou se você já foi diagnosticado, já fez os exames que eram precisos ser feitos, vamos hoje falar dos cuidados que podem ser implementados e trazer grandes resultados para a gente manejar esses sintomas e até mesmo, quem sabe, identificar possíveis desencadeantes. Uma vez que as doenças físicas são descartadas com os exames, a síndrome do intestino irritável pode ser diagnosticada quando o paciente apresenta dor bastante desconfortável, normalmente na parte de baixo da barriga, mas podendo acontecer em qualquer lugar, qualquer região da barriga, e muitas vezes acompanhada de distensão da barriga, ou seja, a sensação da barriga está estufada, está um pouquinho inchada, acompanhando essa dor. E tem que acontecer também uma alteração do ritmo do intestino, seja ele uma aceleração desse ritmo, ocasionando diarreia, ou uma lentificação com o intestino preso. Muitas vezes a diarreia pode acontecer durante a dor, quando a pessoa começa a ter dor, acaba tendo uma evacuação, tendo que ir rapidamente ao banheiro, tendo uma urgência para ir ao banheiro, muitas vezes, e pode também acontecer em momentos separados, a pessoa tem ali aquela sensação de dor e em outro momento tem a diarreia. São apresentações clínicas bastante variadas, muitos pacientes também têm flatulência, gases e por vezes são pacientes que estão bastante ansiosos, estressados, bastante irritados, muitas vezes com alterações de humor, até sintomas depressivos, indisposição, falta de energia, que podem até ter sido desencadeados de modo mais intenso depois do início dos sintomas na barriga, mas em geral a gente já percebe um padrão que se manifesta anteriormente. Por vezes paciente que não está dormindo bem, já está com muita tensão muscular, mais irritado, preocupações recorrentes. E claro que uma coisa acaba alimentando a outra, um processo que vira um ciclo vicioso à medida que essas crises dão muita insegurança, o paciente por vezes tendo dor, tendo diarreia, tem medo de sair, de se expor em público, tem medo de ir para compromissos mais importantes, ele acha que isso pode acontecer a qualquer momento, começa a temer a volta desses episódios e isso deixa ele mais inseguro, mais ansioso, uma coisa acaba contribuindo com a outra, Da mesma maneira que a ansiedade sensibiliza o trato gastrointestinal, a gente vê também o processo gastrointestinal influenciando o nível de ansiedade, o nível de insegurança dessas pessoas. Agora, realmente parece uma situação desesperadora, O paciente perdendo o controle dessas crises, sem saber quando elas vão acontecer e, de fato, muito inseguro, a ansiedade piorando e, por vezes, os sintomas físicos de ansiedade são reforçados com falta de ar, com tontura, com dor de cabeça, dor na cervical, enfim, a qualidade de vida da pessoa fica bastante comprometida nesse momento. E claro que para a gente dar o primeiro passo, para a gente enfrentar o problema, é muito importante a gente identificar os desencadeantes, Quais são os fatores que estão por trás das crises, sejam elas pelo caminho do intestino, se existe ali um desencadeante direto atuando no intestino, ou se fatores que influenciam no emocional possam estar contribuindo para o aparecimento dos sintomas. E num primeiro momento o paciente não sabe nem por onde começar em geral, qualquer um fica perdido nessa situação e nada melhor do que a gente se organizar para começar a identificar esses fatores e junto com essa organização a gente já vai retomando a nossa confiança, a gente já vai identificando ali as situações e isso vai
contribuindo já para a gente ter mais tranquilidade e se sentir novamente no controle. Para começar, é super importante que você use um diário, que você faça um diário relatando os tópicos que eu vou mencionar a seguir. Pode ser um diário de papel, pode ser um computador. É claro, importante que funcione para você e principalmente que você faça, que você ponha a mão na massa. Nesse diário você vai anotar as suas refeições, quais os alimentos que você comeu. E claro, os horários. Além disso, a quantidade. Importante você identificar e anotar se foram refeições grandes ou pequenas. Se você fez várias refeições pequenas ou fez poucas refeições grandes, volumosas, porque isso pode fazer diferença. Também, quais os tipos de alimento? Tem carboidrato, alimentos gordurosos, chocolate, cafeína, alguns outros alimentos específicos, como repolho, como brócolis, feijão, derivados de leite, enfim, tudo que de fato você utilizar, é importante que você anote até para identificar os alimentos que na maioria dos dias que você consome não costuma ter problema. Já ali uma referência daqueles alimentos que não atrapalham e evidente que isso vai trazer mais confiança para você. Sabendo os alimentos que você pode consumir, sem dúvida isso vai trazer uma tranquilidade muito maior. Agora, é importante que você não se limite a anotar o que você comeu. Claro que é super importante esse registro, mas procure ir um pouco além. Como foi sua noite de sono? Você tem dormido bem? Foi uma noite que você dormiu mal, acordou diversas vezes, acordou muito cansado? Frequentemente a gente percebe no consultório que as crises vão vindo com mais frequência, os sintomas da síndrome de intestino irritável vão aparecendo cada vez mais no momento que a pessoa dorme mal. E quando ela dorme bem, elas tendem a desaparecer. Então, vale a pena você registrar o seu sono também. Outra coisa importante, tem se exercitado, tem feito atividade física? Lembra que a gente falou que a síndrome pode também se manifestar com o intestino preso? Às vezes ela até começa quando o intestino está mais preso e depois surge a dor e em seguida a pessoa começa a ter a diarreia, né? Então é muito importante a gente pensar se não tem uma relação do sedentarismo, da gente não se exercitar e, claro, não comer fibras, não beber bastante líquido, bastante água de preferência para ajudar o intestino a trabalhar com bastante regularidade, tudo direitinho. Procure também identificar, anotar no seu diário quais são as situações ansiogênicas, circunstâncias do dia a dia que permitem que a ansiedade venha com mais força. Por exemplo, aquela pessoa que tem ansiedade social, que tem maior timidez, que vai ter que falar em público no trabalho. Por vezes isso pode ser uma situação muito relacionada ao desencadeamento dos sintomas intestinais. Outra situação possível, pessoas que estejam passando por burnout no trabalho, aquela circunstância de sobrecarga nas atividades ocupacionais, que leva ali uma situação de distanciamento, de despersonalização nos relacionamentos. Será que nos momentos em que a cobrança fica ainda maior, não é possível que os sintomas surjam com maior força? Claro, o relacionamento afetivo se influencia também, suporte com amigos, com familiares, quando você compartilha problema, né? Aquele problema que você está guardando, que você não compartilha com ninguém. Será que isso não foi uma maneira também de aumentar o seu nível de ansiedade? E, quem sabe, compartilhando isso, ou até abrindo o jogo de alguma coisa que você tenta ocultar, tenta não revelar para alguém, isso não possa ser uma forma de desbloquear essa situação, né? Que você possa se sentir aliviado. Então, procure identificar esse tipo de circunstância que tem uma carga emocional muito grande no seu diário, né? Muitas vezes você vai identificando com o passar dos dias, com mais calma, tudo aquilo que está relacionado. E lógico que você vai também escrever no diário os dias em que você teve as crises dolorosas, quando você teve os sintomas, com que intensidade que eles aconteceram, né? Eu gosto de identificar a intensidade com cruzes, né? 1 a 4. 1 é bem fraquinha, 4 é a mais forte possível. Você marca lá 4 cruzezinhas, uma do lado da outra, cada dia que você teve
os sintomas, isso ajuda bastante a gente a organizar o nosso raciocínio. E dentro desse processo é super importante fazer algumas tentativas também, já tentar modificar algumas coisas para que você consiga identificar o resultado, né? A primeira que a gente pode sugerir, fazer uma alimentação mais adequada, refeições pequenas, de preferência 6 vezes por dia, comendo ali de 3 em 3, 4 em 4 horas, diminuindo ali carboidratos, gorduras. Os carboidratos muitas vezes favorecem as bactérias a fermentarem, e isso pode também ocasionar gases e distensão no intestino, e isso ser ali um gatilho para aquele quadro mais complicado. Os derivados do leite, principalmente para quem tem intolerância à lactose, né? Tem pessoas que se dão muito bem com leite, não costumam ter problema, mas aquelas pessoas que têm mais dificuldade para digerir leite, pode ali ter um gatilho importante. O feijão, muitas vezes, pode estar relacionado, também chocolate, né? A gente já falou aqui, e tenta também dar uma segurada no café, talvez até cortar, porque muitas vezes o café não atrapalha diretamente nesse processo digestório, mas atrapalha muito a ansiedade, levando o seu sistema nervoso a ficar mais sensível e permitir com que a motilidade intestinal seja desequilibrada, né? Então você já dormindo pior, muitas vezes por causa da cafeína, ou sentindo mais tensão, mais irritabilidade, isso pode sim contribuir para uma evolução negativa e vale a pena você testar essa redução do café. Procura também ficar de olho no repolho, tá? E no brócolis, que costumam trazer uma série de dificuldades para o nosso aparelho gastrointestinal. Também fique de olho no sorbitol, que é um tipo de adoçante, e na frutose, que é um açúcar, pode também estar muito relacionado às crises. Uma coisa que também é importante é lembrar de comer bastante fibra e bastante água. Muita gente acredita que isso possa piorar o problema por soltar o intestino e, na verdade, ao contrário, tende a regular, tende a dar mais estabilidade, né? Também lembre-se, possibilidade de benefícios com os probióticos, como ingesta ali de kefir, pessoas que não têm problemas com lactose, iogurtes, leite fermentado, também kombucha, e também é possível utilizar os probióticos com comprimidos, né? Bom, tendo feito toda essa investigação, eu acredito que é possível já ajudar bastante, mas por vezes nas crises é preciso ter um alívio e muitas vezes uma opção é utilizar remédios antidiarreicos, né, que tendem a segurar um pouquinho mais o intestino. Claro, remédios analgésicos para reduzir a dor, de preferência evitando anti-inflamatórios que atacam mais o estômago, até mesmo o intestino, podendo levar a sangramentos, né? Então a gente deve evitar os anti-inflamatórios, usar analgésicos simples e, eventualmente, pode-se utilizar até mesmo laxativos se for um quadro com forte constipação, né? Claro que nem sempre é utilizado, evidentemente que precisa entender, né? Aquele paciente que tem mais diarreia, a gente não vai usar um laxativo, evidentemente, e também não vai usar um antidiarreico em todos os casos, né? Muitas vezes é uma diarreia de pequeno volume, mais breve, não vale a pena você utilizar esse tipo de medicação que não vai mudar o prognóstico lá na frente, que não vai curar o processo, simplesmente dar um conforto imediato para dar um socorro ali, né, num primeiro momento e trazer um certo conforto. Uma opção que muitas vezes é utilizada mais a longo prazo são os anticolinérgicos, que podem dar alguns efeitos colaterais como boca seca, né, mas podem reduzir um pouquinho essa reatividade do trato gastrointestinal, impedir que as alças intestinais fiquem tão reativas. Os anticolinérgicos, eles lentificam esse processo de uma maneira muito interessante. E, inclusive, existem antidepressivos que são bastante anticolinérgicos. Muitas vezes a gente evita esses remédios para alguns pacientes, mas para os pacientes que têm esse tipo de apresentação clínica, é uma ótima opção usar esse tipo de antidepressivo para tratar, por exemplo, pânico, ansiedade generalizada, até ansiedade social. Você pode tratar e ter um ganho muito importante, né? Uma vez que você controla os dois fatores, né? Tanto o processo gastrointestinal que piora a ansiedade, como a ansiedade que piora os sintomas gastrointestinais. Você acaba tendo um controle muito interessante quando você opta em utilizar antidepressivos, anticolinérgicos, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, né? Dentro aí de uma gama variada
alguns melhores para toque, outros com perfil mais interessantes para dor crônica, outros mais potentes para depressão, enfim, existe ali uma gama ampla de antidepressivos fortemente anticolinérgicos que podem ser utilizados em diversos quadros clínicos, né? E aqui com certeza uma possibilidade bastante interessante. Muito do que eu falei hoje aqui se assemelha bastante a uma forma de fazer TCC, claro, uma forma bastante, vamos dizer assim, embrionária, né? Nada tão sofisticado, mas com já alguns elementos de uma forma de psicoterapia muito prática, orientada a entendimento, a percepção da nossa cognição, dos nossos pensamentos, como eles influenciam nossas emoções, como os nossos hábitos podem ali criar verdadeiros processos de reforço nas nossas emoções, ou podem ajudar a quebrar alguns padrões. Enfim, esse trabalho da análise comportamental que é feito na TCC, que a gente recomenda também para quem tem transtorno de ansiedade. Também super importante a gente manejar o nosso estresse, o nosso nível de ansiedade. Eu vou falar também do mindfulness sendo bem desenvolvido, né, como uma forma de psicoterapia, não aquele que você faz isoladamente, uma meditação aqui, outra ali, mas sem um começo, meio e fim, sem uma evolução, né? Então aqui a gente recomenda fazer as terapias cognitivas baseadas em mindfulness, né? Eu recomendo a minha abordagem, que é o aplicativo WeMind, que é bastante interessante. A gente fala lá também de uma série de outros recursos que podem ser utilizados acoplados ao mindfulness, enriquecendo muito, né, o processo de terapia cognitiva baseada em mindfulness, que não é igual fazer uma meditação aqui, outra ali, que tem um papel bacana, né, também, mas aqui, claro que eu estou falando de um método, uma forma de fazer estruturada, aprender e executar essas técnicas. Elas têm um papel terapêutico muito bom, né, inclusive estudos que comparam com antidepressivos, como por exemplo o estalopram, e mostram que um trabalho bem feito pode ser até superior ao uso de antidepressivo. Então, evidentemente que vale a pena, se você não tem ainda um método estruturado, se você não está num processo que pode ser feito online, que pode ser feito pelo seu psicólogo, muitas vezes, que tem uma formação nesse campo. Se você não tem ainda esse recurso, você pode conhecer o aplicativo WeMind, que é bastante interessante para esta finalidade também. Vou ficando por aqui, não deixa de pedir o seu tema, escreva aqui embaixo o que você quer saber, o que você quer aprender um pouco mais, quais são suas dúvidas, enfim. Claro que não vamos responder todas as perguntas, até porque tem algumas que a gente nem tem como responder, porque a gente não conhece o paciente, não conhece o quadro clínico específico para responder àquela circunstância, mas se você colocar o seu quadro, se você explicar a sua demanda, a gente pode aqui fazer um vídeo, vamos tentar atender de acordo com aqueles temas mais buscados, mais sugeridos. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o joinha para fortalecer o canal, para incentivar a divulgação destes conteúdos e, claro, também o sininho da notificação para ser avisado sempre que saírem os novos temas. Eu vou ficando por aqui, se cuidem, tchau, tchau!